Tudo bom, quintos anos? Hoje nós vamos falar sobre a passagem do ar pelas vias respiratórias. Algumas coisinhas nós já vimos. A gente viu que o ar entra pelas nossas narinas. O que acontece com ele? Ele é aquecido, vai descer aqui, vai chegar lá no nosso pulmão. Porém, a gente sabe que ele passa por esse processo, mas esse processo ele não é demorado, ele é um processo rápido. E a gente vai conhecer um pouquinho mais. Na sua página 102, essa aqui, a gente vai ver um pouquinho desse processo, tá? Então, olha lá, a passagem do ar pelas vias respiratórias. A Pro marcou algumas partes aqui que eu achei que são importantes para vocês poderem acompanhar. Algumas delas nós já vimos, como essa aqui que nós vamos falar das células ciliadas, tá bom? Tá, acompanha lá. As narinas têm pelos que retêm partículas estranhas presentes no ar, como a poeira, grãos de pólen, fungos. Eu lembro quando eu era pequena, a gente via desenho, via filme, assim, as pessoas falavam assim, febre do feno. Nossa, aquela pessoa, ela tá com febre do feno. Ficava pensando, nossa, o que é isso, né? Nada mais é do que a rinite. Que é o quê? São essas pequenas partículas que inflamam o nosso nariz, causam coceira, espirros. Por quê? Porque as nossas narinas querem mandar toda essa sujeira para fora. O pólen, ele é super pequeno, uma partícula super pequenininha e ela causa irritação na mucosa do nosso nariz. O que isso significa? Que com certeza a gente vai ter ali um nariz coçando, vai ter espirros, até mesmo em alguns casos a gente vai ficar com manchas de alergia, tá bom? Então olha só, nós temos ali no nosso texto falando assim, ao chegar à cavidade nasal, o ar é aquecido. A cavidade nasal e a faringe são revestidas de células ciliadas. Toda vez que a gente vê essa palavra ciliada, é pra gente lembrar do quê? Dos nossos cílios. Significa que ela tem pequenos fiozinhos bem fininhos que são protetores, tá bom? Eles protegem o que, gente? Nosso nariz. Eles criam o quê? Isso mesmo. Ele vai criar o quê? É toda essa sujeirinha que vai ficar aqui dentro do nariz, ela vai criar uma mucosa. E essa mucosa, ela vai fazer o quê? Ela vai juntar todas essas sujeiras que entram no nosso nariz. A gente chama às vezes de catoto, é o nosso muco, tá bom? Ele também tem uma questão de coloração. Quando nós estamos super gripados, quando a gente tá com ali uma pneumonia, alguma coisa, esse nosso muco que sai, ele sai mais esverdeado. Significa que a gente tem uma infecção, uma inflamação, a gente tem um outro processo. O normal é que ele saia sempre ali ou transparente, mais aguado ou mais branquinho. Significa que é só a sujeirinha que está dentro do nosso nariz mesmo que está saindo. Então isso também mostra se nós estamos com o nosso sistema respiratório ok ou se nós estamos tendo algum problema com ele. Olha só, a gente vai conhecer um pouquinho aqui embaixo sobre a tosse. Mas antes, eu queria mostrar este quadrinho aqui para vocês, né? Esse círculo, na verdade. Tá escrito assim, ó, cílios, que são esses pequenininhos aqui em cima, esses pelinhos. Essas bolinhas aqui, ó, que estão presas aqui no meio, é o muco, é isso que a gente põe pra fora quando a gente assou o nariz, tá bom? Olha, ó, o que é a tosse? Que é o nosso assunto de hoje. A tosse é quando nós estamos expelindo coisas que nós temos dentro do nosso pulmãozinho para fora. Estou mandando para fora aquilo que eu tenho que está dentro do meu corpo e que não tá legal. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de hoje. Hoje eu estou com um pouco de falta de ar. Eu estava com uma crise de tosse. Não se preocupe, não é corona, é só tosse mesmo. Eu tenho processo alérgico. Então, o que acontece? Quando a gente tosse,
Lembra que nós temos esse movimento aqui. O que acontece? A gente respira, músculos intercostais e costelas se expandem. Expirei, eles voltam. O que acontece aqui quando a gente tosse? Esse movimento ele é super rápido. Já viu que às vezes quando a pessoa tem muita tosse, ela sente até dor nas costas? E aí precisa ir no médico para saber se está com algum probleminha, se é só uma tosse, se é só uma gripe. Aí vai lá e faz um raio-x, que estava lá no começo do nosso ano, vocês trouxeram o raio-x e a gente olhou lá na sala e alguns ali tinham pneumonia, não tinham pneumonia, né? Alguns que chegaram eram raio-x do pulmão. Então o que acontece? Quando nós vamos tossir, nós vamos mandar toda essa sujeira que não tá certa, que tá aqui dentro da gente, a gente vai mandar pro universo, a gente vai mandar para fora. Então o que acontece? Quando a gente vai tossir, esse movimento dos músculos intercostais da costela, ele vai fazer isso aqui, muito rápido e com força. Assim. A gente não tosse assim, ó, tosse de princesa de filme. Não é assim. A gente tosse pra valer, porque a gente tá tentando tirar aquilo que tá de errado dentro da gente. A tosse é voluntária? Na maior parte dos casos não, ela é involuntária. Você sente aquela vontade de tossir que você não consegue às vezes aguentar. Toda vez que nós vamos tossir, nós estamos forçando o nosso externo, forçando as nossas costelas, forçando nossos músculos intercostais, além do nosso pulmão, tá bom? Então, olha lá. Eu marquei, é super importante, possivelmente pode cair na sua prova, basicamente esse último parágrafo todo. Então, a prova vai ler aqui para explicar para vocês. A tosse é uma forma de expelir partículas estranhas e ar de modo violento e rápido. Quando uma partícula de alimento, por exemplo, chega na traqueia, já viu quando a gente está comendo e falando ou querendo comer correndo, a gente se engasga? A gente tem o costume de falar assim, engolir pelo lugar errado. Aquele alimento ele ficou enroscado aqui. O que a gente faz? A gente sente tosse. O que acontece? A gente fica até a gente conseguir tirar aquele alimento que tá ali, ou ele volta, ou você vai beber água, vai fazer alguma coisa e vai tentar mandar esse alimento de volta lá pra dentro. Então a gente fala que isso é uma tosse forçosa. A gente precisa de força para poder expelir aquilo que não tá certo dentro da gente, tá bom? Então, quando ele chega à traqueia, há uma resposta imediata do sistema nervoso central. Os pulmões se enchem de ar. A epiglote, ela tá bem aqui, ó. No meio aqui, ó, do meu pescoço, tá aqui, ó, epiglote. Bem nesse finzinho aqui, entre o meio e o fim. Fecha a laringe, as costelas e o diafragma são empurrados contra os pulmões, provocando uma pressão contra eles, que vai aumentar progressivamente. O que isso significa? Se eu pegar aqui uma bexiga, o que ele vai fazer? Encher um pouquinho. Vou soprar de novo. Ele vai encher mais um pouquinho. Vou soprar de novo. E depende do tamanho da sua bexiga. Claro que se a gente fala assim, é aquele bexigão de festa que a gente põe bala, eu vou ficar soprando aqui eternamente. Mas uma bexiga normal, ela tem uma quantidade que ela aumenta. E o que acontece quando ela tá cheia de ar? Ela vai, se eu soltar ela murcha aos pouquinhos, ela murcha de uma vez. Ela vai murchar de uma vez, ela vai ficar até meio molenga ali no final. Porque ela vai soltar esse ar todo de uma forma violenta, de uma forma rápida, tá bom? Então, olha lá. Como se estivéssemos apertando um balão de ar cheio, até que a epiglote abra e o ar saia, carregando consigo aquela partícula de alimento. Nós temos um modelinho aqui, ó. Esse camarada que comeu, ficou com a comidinha atravessada aqui. E a tosse fez esse movimento de expelir, tá? O que acontece? Quando nós estamos tossindo, nós estamos mandando
força lá do diafragma, do nosso pulmão, dos nossos músculos e fazendo o movimento de expelir alguma coisa do nosso corpo. E o soluço? Às vezes a gente tosse, fica com soluço, às vezes a gente come correndo ou fala enquanto está comendo e fica com soluço. E ele está bem aqui no nosso box, na próxima página. Fala assim, ó. O soluço resulta de uma contração rápida e involuntária do nosso diafragma, que se abaixa com a inspiração normal, ao mesmo tempo que a epiglote se fecha, e a laringe, a parte superior da traqueia, prejudicando a passagem do ar. Isso produz um ruído característico. Olha lá, um soluço é igual contração rápida e involuntária do diafragma, significa que ali o diafragma se movimentou errado. Fechamento da epiglote, passagem do ar dificultada e vai fazer aquele som característico que a gente fica lá. Porque a gente tem aqui fechamento e tentar mandar aquele ar para fora. Então a gente tem duas coisas completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Hoje nós vamos fazer os nossos exercícios baseados em tudo aquilo que nós já vimos. Vamos fazer os exercícios da página 103 e nós vamos fazer o laboratório da página 110. Olha só, amanhã, sexta-feira, nós vamos começar as nossas correções dos nossos exercícios. Significa que a prova vai colocar lá no caderno gabarito as correções dessas atividades da última semana. E a prova vai colocar também nesse gabarito do caderno do módulo 3 as últimas folhas de português e de matemática que nós fizemos do módulo 2, porque nós terminamos o módulo 2 praticamente já juntinho do início do módulo 3. Então, para você poder terminar de corrigir sua apostila, você vai olhar as duas ali. Você vai terminar a correção da 2 e vai fazer a correção da 3. A gente vai ter também uma experiência para a gente entender um pouquinho como é que acontecem os processos respiratórios e inflamatórios. A gente vai ver o que acontece quando a gente fica exposto excessivamente na poluição ou quando a gente fica o tempo todo junto numa pessoa que é fumante. A gente fala das pessoas que são fumantes passivas, aquelas que estão perto. O que acontece com o nosso pulmão quando ele vai se enchendo desse ar poluído? Quais são as consequências? Aguenta aí que vai estar na próxima aula, tá bom? Beijo!